E aí, tudo bem? Chega mais que o SBT Notícias está começando agora. Hoje é domingão, que beleza! 19 de novembro. O ano está quase no fim, mas a madrugada super informativa aqui no SBT está só no início. Quer saber o que teve de mais importante nesse fim de semana? Se liga aí. Comerciante libanês é executado com um tiro na cabeça na porta de casa em São Paulo. Autores do crime se identificaram como policiais. O corpo está sendo... vai para o Líbano, tá? Não vai ficar aqui no Brasil. Uma pessoa de bem, não tinha maldade trabalhadora. Em Curitiba, advogado reage a assalto e é morto atropelado pelo bandido. Criminosos tentam invadir quartel que guarda armas do Exército no Rio. Na região, moradores do Complexo do Caju vivem em meio à guerra do tráfico de drogas. Desde a última quinta-feira, 100 homens do Exército reforçam a segurança do local. Justiça decide que quem perder voo de ida, companhia aérea não pode mais cancelar retorno automaticamente. Eu tive a surpresa. Fui fazer o check-in imediatamente e me informaram que eu não tinha mais a minha volta. Para evitar correria de última hora, já tem pais antecipando a compra do material escolar do ano que vem. E não é só. Eu acho que agora a gente consegue algum desconto, eu acabo comprando das duas junto, então a gente consegue somar os valores e ter algum desconto. Antes adorado pelo povo africano, presidente do Zimbábue vira um dos piores ditadores do planeta e pode ser deposto neste domingo pelo próprio partido. Morre o guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores da banda australiana de rock AC/DC. Pequenos riachos que abastecem os rios da Amazônia estão ameaçados. Alerta é de pesquisadores. Como os igarapés, eles formam as cabeceiras desses grandes rios, eles são altamente importantes em toda a paisagem, toda a Amazônia. Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspende todas as torcidas organizadas do Palmeiras até o final do Brasileirão. E os gols pela Europa. Agora são 3 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Um bom dia para você. O nosso compromisso juntos aqui até às 6 da manhã, tá? E nós vamos começar a edição de hoje falando da violência que não escolhe classe social, raça e nem nacionalidade. Na zona sul de São Paulo, um comerciante libanês de 40 anos foi executado na porta da própria casa. Homens que se identificaram como policiais, um deles armado, discutiram com a vítima e deram um tiro na cabeça dele. Tem bandido ousado. Agora tem uma classe de bandido que parece que perdeu a noção do perigo. No Rio de Janeiro, criminosos tentaram invadir o quartel onde são guardadas as armas do Exército. Na mesma região, moradores do complexo de favelas do Caju vivem em meio a uma guerra pelo controle do tráfico de drogas. Em Curitiba, um advogado reagiu a um assalto e foi atropelado pelo bandido. Ele morreu antes da chegada do socorro. A gente vai mostrar agora uma reportagem que vai te deixar ainda mais indignado com a saúde pública do Brasil. Desta vez, no Distrito Federal. Por lá, acredite, hospitais públicos estão tomados por lixo e sujeira. Funcionários contratados para limpeza estão em greve há 6 dias por causa de atraso nos salários. Os registros de balões em rotas aéreas este ano já superam as ocorrências de 2016. Esta semana mesmo, o aeroporto de São Paulo teve que ser fechado. Um perigo frequente que preocupa os pilotos não só daqui, mas do Brasil inteiro. Você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Morre guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores da banda AC/DC. Empresas aéreas não podem mais cancelar automaticamente voo de volta de quem perdeu o de ida. Férias escolares nem começaram, mas já tem pais antecipando compra do material escolar do ano que vem. Você confere estes assuntos daqui a pouco no SBT Notícias. Voltamos com o SBT Notícias para falar sobre viagens. Já tem muita gente comprando pacote aéreo para passar o fim de ano longe de casa. Mas preste atenção, a Justiça decidiu que se você perder o voo de ida, a companhia de aviação não pode mais cancelar o retorno automaticamente. As férias escolares ainda nem começaram, mas já tem gente antecipando a compra do material escolar do ano que vem. Os pais querem evitar aquela correria em cima da hora e negociar bons descontos.
A Justiça Federal de Brasília cassou o mandato do senador Renan Calheiros, do PMDB, e o condenou à perda dos direitos políticos por 8 anos. O presidente Michel Temer se reuniu neste sábado em São Paulo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e com o ex-senador Jorge Bornhausen. A reunião, que durou meia hora, não estava na agenda oficial e a presidência da República não informou o motivo do encontro. O empresário Ronan Maria Pinto, condenado por corrupção, recebeu voz de prisão em um hospital de São Paulo, onde está internado para uma cirurgia. A Justiça sentenciou o empresário a 14 anos de prisão por envolvimento em desvios no transporte público de Santo André, no ABC Paulista, durante a gestão do prefeito Celso Daniel, assassinado em 2002. A defesa do empresário informou que já recorreu da decisão. Ronan Maria Pinto também é réu na Lava Jato e estava em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. 4 dias depois de uma intervenção militar, o presidente do Zimbábue, na África, pode ser deposto amanhã pelo próprio partido. Hoje, milhares de pessoas pediram a renúncia de Robert Mugabe, que chegou a ser adorado pelo povo africano, mas virou um dos piores ditadores do planeta. Morreu aos 64 anos o guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores da banda australiana de rock AC/DC. E a seguir, assalto termina em tiroteio entre policiais e criminosos no centro de Manaus. Pequenos riachos que abastecem rios da Amazônia estão ameaçados. E por causa da seca, a barragem do Agreste Pernambucano está há mais de um ano em colapso. Assuntos que você vai conferir já já no SBT Notícias. Agora são 3 horas e 49 minutos. Jornalismo a madrugada toda, você já sabe, é só aqui no SBT Notícias até às 6 da manhã. Agora vamos falar de violência. Um assalto terminou em tiroteio entre policiais e criminosos no centro de Manaus. Pelo menos 3 pessoas foram baleadas. A barragem de Jucazinho, no Agreste Pernambucano, está há mais de um ano em colapso. A seca é tanta que a obra, inaugurada em 2000, vive agora seu pior momento. Agora nós vamos sair do Nordeste e vamos para o Norte, mas o assunto é o mesmo. Pesquisadores alertam: os pequenos riachos que abastecem os rios da Amazônia estão ameaçados. Os igarapés representam 90% dos cursos d'água na região. O Ministério do Meio Ambiente informou que o Código Florestal Brasileiro prevê a proteção da mata nativa ao redor de todos os cursos d'água, inclusive dos igarapés. Agora você acompanha a história de 2 mulheres que nasceram na periferia do Rio de Janeiro e viraram estrelas do funk. Elas são Tati Quebra-Barraco e MC Sabrina. Uma é da Cidade de Deus, a outra do Morro da Providência, e ambas são contestadas e amadas. O repórter Roberto Cabrini acompanhou bem de perto por alguns dias os passos das 2 cantoras e mostra agora como elas são na intimidade. Confira. E aí, gostou? Daqui a pouco o Roberto Cabrini continua mostrando a intimidade das estrelas do funk, Tati Quebra-Barraco e MC Sabrina. Não perca! E a seguir você vai ver que a Justiça Desportiva suspendeu todas as torcidas organizadas do Palmeiras até o fim do Brasileirão. Uma história de dedicação e amizade entre uma aposentada e um cão comove Belém. E no interior de São Paulo, o descaso no transporte escolar da zona rural. Você confere estes assuntos daqui a pouquinho no SBT Notícias. Agora são 4 horas e 27 minutos, 4h27, o SBT Notícias é a garantia de jornalismo ao vivo a madrugada toda. Continue acompanhando com a gente até às 6 da manhã as principais notícias do Brasil e do mundo. Alunos que moram numa zona rural no interior de São Paulo estão enfrentando problemas no transporte escolar. Os ônibus estão em condições precárias e os pais não têm deixado os filhos irem à escola com medo do que pode acontecer pelo caminho. Não tem nem como julgar os pais por deixarem as crianças em casa, né? Você teria coragem de colocar o seu filho num ônibus desse? Pois é, agora tem a resposta da prefeitura e da empresa responsável pelo ônibus, que disse que os problemas já estão sendo solucionados. A prefeitura de Araçatuba enviou uma nota onde afirma que as empresas terceirizadas que fazem o transporte escolar na zona rural foram notificadas sobre as irregularidades e que tentam corrigir o problema.
Nós vamos mudar de assunto agora e falar de futebol. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu todas as torcidas organizadas do Palmeiras até o final do Brasileirão. A decisão foi tomada após o protesto de domingo passado no centro de treinamento do clube, quando torcedores jogaram pamonhas e pipoca no ônibus do time. Com a determinação, os integrantes das organizadas não poderão entrar nos estádios nas 3 rodadas que restam do campeonato. No Rio de Janeiro, torcedores do Botafogo protestaram contra a má fase do time, que só venceu 1 dos últimos 5 jogos. E na Europa, o PSG fez 4-1 no Nantes e segue na ponta do campeonato francês. Neymar passou em branco, mas quem balançou as redes foi Gabriel Jesus. Ele marcou na vitória do Manchester City, que é o líder na Inglaterra. Livre na área, Gabriel Jesus recebeu de Davi Silva e fez 1-0 sobre o Leicester. O segundo foi um golaço. De Bruyne cortou a marcação e acertou um lindo chute. Com 2 gols de Salah, outro de Felipe Coutinho, o Liverpool bateu o Southampton. O Manchester United saiu atrás do Newcastle neste gol de Gale. Martial empatou. Ainda no primeiro tempo, Smalling virou. Na volta do intervalo, Pogba fez o terceiro e Lukaku fechou o placar. O Chelsea passou pelo West Bromwich com show do belga Eden Hazard, que marcou 2 vezes. Morata e Alonso completaram a goleada. No clássico de Londres, melhor para o Arsenal, que fez 2-0 no Tottenham. Mustafi e Alexis Sanchez fizeram os gols. Também teve clássico na Itália. De pênalti, Perotti colocou a Roma na frente da Lazio. Nainggolan ampliou. E Immobile descontou, mas a reação parou aí, 2-1. No alemão, o Bayern de Munique saiu na frente do Augsburg com Vidal. Lewandowski, marcando 2 vezes, fechou o placar. Suárez fez os 2 primeiros do Barcelona sobre o Leganés na Espanha. E o brasileiro Paulinho, completando a jogada de Messi, definiu 3-0. Em Belém, uma história de dedicação e amizade entre uma senhora aposentada e o cão Toquito. O animal nasceu sem 2 patas, mas agora já está velhinho e precisa de próteses para prosseguir em sua trajetória de superação. História bonita, hein? Você vai ver a seguir, registro de balões em rotas aéreas este ano já superam todos os casos de 2016. Temporais fazem estragos no Rio Grande do Sul e derruba muro em São Paulo. E em Curitiba, advogado reage a assalto e é morto atropelado por criminosos. Você confere estes assuntos após o intervalo aqui no SBT Notícias. Agora são 4h40, horário de Brasília. Seguimos ao vivo para todo o Brasil com SBT Notícias. As informações que você gostaria de saber, que aconteceu aí no final de semana, você acompanha com a gente até às 6 da manhã. Vamos falar de violência. Em Curitiba, um advogado reagiu a um assalto e foi atropelado pelo bandido. Ele morreu antes da chegada do socorro. A polícia ainda procura pela quadrilha que roubou 3 toneladas de dinamites de uma distribuidora de explosivos no interior de São Paulo. A polícia acredita que o carregamento será usado em ataques contra caixas eletrônicos, agências bancárias e carros fortes. Agora vamos falar do tempo. Uma tempestade fez estragos na cidade de Santo Ângelo, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, foram 10 minutos de chuva, granizo e vento forte. Este vídeo mostra a força da enxurrada invadindo uma academia no centro da cidade. Mas parecia um tsunami. Os vidros não suportaram a força da água. É impressionante tamanho o volume de água acumulado em tão pouco tempo. Nas ruas, carros ficaram ilhados e cerca de 50 árvores caíram.
Este foi o 7º temporal este ano no município. A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo neste sábado derrubou parte de um muro do cemitério do Araçá, no bairro do Pacaembu. O muro que caiu tinha 25 metros de comprimento. Pedaços de tijolos ficaram espalhados por toda a rua. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. O temporal colocou a cidade toda em estado de atenção por mais de 3 horas e provocou vários pontos de alagamento em vários bairros, principalmente na zona oeste da capital. Um incêndio destruiu 14 casas e deixou 56 pessoas desalojadas em Curitiba. A gente vai mostrar agora uma reportagem que vai te deixar ainda mais indignado com a saúde pública do Brasil. Desta vez no Distrito Federal. Por lá, acredite, hospitais públicos estão tomados por lixo e sujeira. Funcionários contratados para a limpeza estão em greve há 6 dias por causa de atraso nos salários. Que mau exemplo, hein, capital do Brasil? Alagamento dentro do hospital, lixos pelos corredores com seringas usadas e ainda roupas de cama que não são substituídas. Agora a gente vai ver um contraste do que nós mostramos nessa reportagem. Parece até de outro mundo, se falando em termos de tecnologia. A utilização de robôs em hospitais vem crescendo em todo o país. Nem parece o mesmo país, né? Só no ano passado foram realizadas 10 mil cirurgias com a ajuda da tecnologia. O número é 5 vezes maior que o registrado em 2012. A remoção de tumores na próstata está entre os principais procedimentos feitos com auxílio da robótica. Esse tipo de câncer é o segundo mais frequente em homens e é tema da campanha Novembro Azul, mês de prevenção da doença. 4 dias depois de uma intervenção militar, o presidente do Zimbábue, na África, pode ser deposto amanhã pelo próprio partido. Hoje, milhares de pessoas pediram a renúncia de Robert Mugabe, que chegou a ser adorado pelo povo africano, mas virou um dos piores ditadores do planeta. Os registros de balões em rotas aéreas este ano já superam as ocorrências de 2016. Esta semana mesmo, um aeroporto de São Paulo teve que ser fechado. Um perigo frequente que preocupa os pilotos não só daqui, mas do Brasil inteiro. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro que dirigia sob efeito de drogas no Mato Grosso do Sul. Veja o flagrante. O motorista gravou o momento em que o homem trafegava pela contramão. Além disso, ele fez várias manobras perigosas. Segundo a polícia, o caminhoneiro chegou a pular do veículo em movimento. Dentro do caminhão foram encontrados comprimidos, maconha e cocaína. O homem levaria a carga de Campo Grande até Campinas, no interior de São Paulo. Olá, muito bom dia para você. Agora são 5 horas em ponto, horário de Brasília. Nós estamos ao vivo com SBT Notícias. Vamos até às 6 da manhã. Eu te convido a ficar aqui com a gente, acompanhando as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Agora nós vamos falar sobre um assalto que terminou em tiroteio entre policiais e criminosos no centro de Manaus. Pelo menos 3 pessoas foram baleadas. No Rio de Janeiro, criminosos tentaram invadir o quartel onde são guardadas as armas do Exército. Na mesma região, moradores do complexo de favelas do Caju vivem em meio a uma guerra pelo controle do tráfico de drogas. Quando cenas como essa parecem normais no Rio de Janeiro, é que alguma coisa está muito errada aqui nesse país, viu? Vamos falar do Rio de Janeiro, vamos falar de coisa boa, né? De 2 artistas que vieram de lá. Você ficou esperando para assistir a segunda parte da reportagem especial do Roberto Cabrini sobre a vida e a obra das cantores de funk Tati Quebra-Barraco e MC Sabrina? Pois então acompanhe agora. Agora são 5h31, estamos quase chegando na nossa reta final desta maratona de jornalismo ao vivo. Até às 6 da manhã tem SBT Notícias. Quem foi curtir a praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, acompanhou um protesto inusitado. A mulherada promoveu o ato Vai Ter Gorda na Praia em combate ao preconceito com quem está acima do peso. Trielle Veiga mostra pra gente. E você vai ver a seguir, Caetano Veloso remarca para a capital paulista show proibido que faria para Sem Teto em São Bernardo do Campo. Muita confusão em protesto de torcedores do Botafogo contra a má fase do time. E em São Paulo, um comerciante libanês é assassinado na frente de casa por homens que disseram ser policiais.
Assuntos que você confere já já aqui no SBT Notícias. Já tem muita gente comprando pacote aéreo para passar o fim de ano longe de casa. Mas preste atenção, a Justiça decidiu que se você perder o voo de ida, a companhia de aviação não pode mais cancelar o retorno automaticamente. A Justiça Federal de Brasília cassou o mandato do senador Renan Calheiros, do PMDB, e o condenou à perda dos direitos políticos por 8 anos. O presidente Michel Temer se reuniu neste sábado em São Paulo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e com o ex-senador Jorge Borhausen. A reunião, que durou meia hora, não estava na agenda oficial e a presidência da República não informou o motivo do encontro. Pesquisadores alertam: os pequenos riachos que abastecem os rios da Amazônia estão ameaçados. Os igarapés representam 90% dos cursos d'água na região. O Ministério do Meio Ambiente informou que o Código Florestal Brasileiro prevê a proteção da mata nativa ao redor de todos os cursos d'água, inclusive dos igarapés. A barragem de Jucazinho, no agreste pernambucano, está há mais de um ano em colapso. A seca é tanta que a obra, inaugurada em 2000, vive agora seu pior momento. Agora nós vamos mudar a chavinha e falar de futebol. No Rio de Janeiro, torcedores do Botafogo protestaram contra a má fase do time, que só venceu um dos últimos 5 jogos. E na Europa, o PSG fez 4-1 no Nantes e segue na ponta do campeonato francês. Neymar passou em branco, mas quem balançou as redes foi Gabriel Jesus. Ele marcou na vitória do Manchester City, que é o líder na Inglaterra. Livre na área, Gabriel Jesus recebeu de Davi Silva e fez 1-0 sobre o Leicester. O segundo foi um golaço. De Bruyne cortou a marcação e acertou um lindo chute. Com 2 gols de Salah, outro de Felipe Coutinho, o Liverpool bateu o Southampton. O Manchester United saiu atrás do Newcastle neste gol de Gale. Martial empatou. Ainda no primeiro tempo, Smalling virou. Na volta do intervalo, Pogba fez o terceiro e Lukaku fechou o placar. O Chelsea passou pelo West Bromwich com show do belga Eden Hazard, que marcou 2 vezes. Morata e Alonso completaram a goleada. No clássico de Londres, melhor para o Arsenal, que fez 2-0 no Tottenham. Mustafi e Alexis Sanchez fizeram os gols. Também teve clássico na Itália. De pênalti, Perotti colocou a Roma na frente da Lazio. Nainggolan ampliou. E Immobile descontou, mas a reação parou aí, 2-1. No alemão, o Bayern de Munique saiu na frente do Augsburg com Vidal. Lewandowski, marcando 2 vezes, fechou o placar. Suárez fez os 2 primeiros do Barcelona sobre o Leganés na Espanha. E o brasileiro Paulinho, completando a jogada de Messi, definiu 3-0. Morreu aos 64 anos o guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores da banda australiana de rock AC/DC. O cantor Caetano Veloso remarcou para o próximo dia 10 em São Paulo o show em apoio à ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O cantor foi impedido pela Justiça de se apresentar em um terreno ocupado pelo MTST em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no último dia 30. E agora um retrato do descaso com o transporte rural de alunos no interior de São Paulo. Os ônibus estão em condições precárias e os pais não têm deixado os filhos irem à escola com medo do que pode acontecer pelo caminho. A empresa Favibus, responsável pelo veículo que nós mostramos, disse que os problemas já estão sendo solucionados. A Prefeitura de Araçatuba afirma que as empresas terceirizadas que fazem o transporte escolar na zona rural foram notificadas sobre as irregularidades e terão que corrigir o problema imediatamente. Nós vamos falar agora da violência que não escolhe classe social, raça e nem nacionalidade.
Na zona sul de São Paulo, um comerciante libanês de 40 anos foi executado na porta de casa. Homens que se identificaram como policiais discutiram com a vítima e deram um tiro na cabeça dela. Bom, e com essa última reportagem, nós encerramos aqui esta edição do SBT Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Semana. O SBT Notícias volta amanhã. Um excelente domingo para você.